Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com você e com a sua família neste domingo. Hoje, comemoramos domingo de Páscoa e muitas famílias focam a sua atenção na troca de chocolate. Chocolate é muito gostoso e é muito bom, mas é importante conhecermos o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa, ela é uma celebração familiar e ela tem origem registrada lá no livro do Êxodo, capítulo de número 12, aonde por ordem divina cada família mata um cordeiro e realiza um jantar. Esse jantar é o jantar de despedida, é onde eles estão prontos a sair do Egito, a deixarem de ser escravos. O cordeiro tem no seu sangue também proteção, pois a ordem divina era para aspergir o sangue na porta, porque o anjo da morte passaria naquela noite pelo Egito, e aonde não houvesse a marca do sangue, ele entraria, trazendo morte e tristeza para aquela família. Assim eles fizeram, e o matar do cordeiro no Egito assinalava para o momento de libertação de Israel. Sairia da escravidão do Egito para ir para a terra de Canaã, a terra da promessa, para estarem diante da promessa do seu Deus. A esteira da história, ela avança por séculos à frente, e nós chegamos a Jerusalém dos dias de Jesus Cristo, aonde as profecias messiânicas são cumpridas, e aonde João Batista brada dizendo: Eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista ali, ele apresenta o Jesus, que era o Filho de Deus, aquele que viria para cumprir o propósito remidor para a minha e para a sua vida. Começa então a história de Jesus e chegamos ao período da paixão à ressurreição. Da paixão na sexta-feira à ressurreição no domingo, nós vemos algumas situações acontecerem e que são importantes para nós pensarmos. Uma delas é que na sexta-feira Jesus dá uma ordem aos seus discípulos dizendo: achai a casa, limpai-a e preparai-a para a Páscoa. É muito importante que a nossa casa espiritual esteja limpa e arrumada, para que então a Páscoa seja realizada em nós. Na cruz, em meio a tantos sofrimentos pessoais, na sexta-feira da paixão, depois de tanto sofrimento, Jesus ainda se preocupa com aquela que ficaria sozinha, e Jesus não deixa ninguém desamparado. Ele olha para o discípulo amado que é João e manda tomar conta de Maria, sua mãe, para que Maria não ficasse sozinha. Jesus é aquele que não deixa ninguém desamparado. Então, nessa Páscoa, nos lembremos que nós somos alvo do amor, da misericórdia, da graça de Deus, e que o Senhor Jesus nunca nos deixa desamparados. Nós entramos então no sábado, que está entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição. E o sábado é um período importante e interessante, porque no sábado é momento de medo, é momento de angústia, de aflições, de incertezas, porque Jesus havia morrido e os discípulos estavam sem saber o que fazer, com medo que o exército romano fosse até eles e eles fossem presos. Mas a palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Amanhã chega, e nós vemos isso registrado em Lucas, capítulo de número 24. E ali vai dizer que na manhã do primeiro dia, as mulheres saíram ao sepulcro e acharam a pedra removida e o sepulcro vazio. Elas então veem dois homens com roupas resplandecentes
que perguntam a elas: por que procurai entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, irmãos. O primeiro dia da semana também nos dá uma ideia de início, de nova etapa, de recomeço. Então entenda que hoje é o domingo da ressurreição. Pode ser uma nova etapa, pode ser um novo começo, pode ser um novo momento da história da sua existência. Nós vemos que no domingo da ressurreição, Maria Madalena vai até o túmulo e sai da perda ao reencontro, porque ela, quando chega até ali, e ela pergunta onde colocaram o corpo do mestre, e ali ela ouve Jesus a chamar pelo seu nome. Ela se volta então para ele e diz: mestre. Ela reconhece quem era aquele que a chamava. Então ela não estava mais diante de uma perda, mas ela estava diante de um reencontro. Nós vemos os discípulos no caminho de Emaús, decepcionados, desesperançosos, sem saber o que fazer. Jesus se aproxima, trava ali um diálogo com eles, ensina-os muita coisa e, no partir do pão, eles reconhecem que é Jesus. Ali os discípulos de Emaús, eles saem de um estado de desesperança, de um estado de decepção, para um estado de comunhão. Talvez nessa quarentena, você em casa, algumas decepções tenham chegado até a tua vida, algumas situações te deixaram desesperançoso. Mas entenda que é dia de comunhão, é dia de partir do pão. Deixa a decepção para trás, deixe a mágoa para trás. É momento de comunhão. Com certeza, a comunhão, o partir do pão, a presença do pão vivo do céu na sua vida e na sua casa vai fazer a diferença. E nós temos, para finalizar, Pedro, que sai da posição de traição para a posição de restauração. Ele nega Jesus 3 vezes, mas Jesus por 3 vezes pergunta se ele o ama. Era o momento da restauração do grande discípulo Pedro. Talvez em algum momento da minha e da sua vida você possa ter traído Jesus, traído por não falar dele, traído por ter feito algo que não era do seu agrado, mas é domingo de ressurreição, é domingo de novo começo, é domingo de nova história. Deus, ele pode restaurar a sua história. Então, entregue com sinceridade e fidelidade o teu coração a ele neste dia, e ele com certeza fará uma grande obra de restauração em você. Então, deixo para cada um de vocês um grande abraço, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua casa em Cristo Jesus.